Porto Alegre, 2 de julho de 2022. Vamos continuar com a nossa história da BMW. Quando a BMW, que era de Munique, comprou a Automobiles Eisenach em 1928, ela manteve lá o seu setor de fabricação de carros. Todos os modelos de antes da guerra que sucederam ao Dixie foram fabricados em Eisenach. Eisenach era uma pequena cidade localizada no estado de Turíngia, ao norte da Baviera, numa região no centro da Alemanha. Quando as forças aliadas invadiram a Alemanha em 1945, pondo fim à Segunda Grande Guerra, Eisenach foi tomada pelos Estados Unidos. Mas, depois, os acordos de paz que se sucederam e levaram à divisão da Alemanha deixaram a Turíngia em poder da União Soviética. A fábrica da BMW ficou assim em poder dos soviéticos e ela não estava destruída. Logo, seus funcionários começaram a retornar da guerra e a querer reassumir seus postos de trabalho. Assim sendo, já em 1946, esta fábrica voltou a operar e a fabricar os mesmos modelos que fabricava antes da guerra. Começaram a sair das linhas de produção de Eisenach o 321, o 326 e o 327, que vimos no vídeo anterior, idênticos aos que eram fabricados antes da guerra, ostentando a marca e o distintivo da BMW. Mas eles não eram legítimos BMW, visto que não eram fabricados pela mesma e nem tampouco sob sua supervisão nem licença. Houve disputa judicial e apenas em 1952 foi determinado que os veículos produzidos em Eisenach não poderiam mais usar a marca BMW. Eles passaram então a usar a marca EMW, de Eisenach Motorenwerk, e substituíram o azul claro de seu distintivo por vermelho. Não se sabe ao certo quantos carros foram assim produzidos, mas não foram muitos, talvez menos de 10.000 unidades de cada tipo entre 1946 e 1953. Acredita-se, porém, que a maioria dos 327 hoje existentes nas mãos de colecionadores sejam modelos pós-guerra. Os 321 teriam ido, em sua maioria, para o leste europeu e não teriam chegado a 9.000 carros. O mais longevo foi o 326, porque teve evoluções. Em 48, essa fábrica de Eisenach lançou o 340, apresentado como sendo o primeiro modelo novo produzido na Alemanha do pós-guerra. A carroceria realmente era nova, mas o 340 não passava de uma versão do 326. Isso, aliás, pode ser considerado
como uma prova de que o 326 era um grande carro. Apesar de ter sido projetado em 1936, com pequenos aperfeiçoamentos e uma nova carroceria, ele conseguiu manter-se desejável até 1953. E a BMW AG? A original, a verdadeira, a detentora da marca? Pois a BMW amargou um mau pedaço. Não tinha fábrica de automóveis, nem modelo para ser fabricado. Estava quase na estaca zero, como em 1928. Tinha, porém, as condições básicas para iniciar qualquer empreitada de sucesso: competência, vontade e capacidade para fazê-lo. Apesar de tudo, parece que a ideia de parar de fabricar automóveis nem passou pela cabeça da diretoria da BMW. Entretanto, para que voltassem a fazê-lo, havia diferentes opiniões sobre o como. Kurt Donat, diretor técnico e gerente-geral da fábrica de Milberstoffen, achava que deviam recomeçar conseguindo uma licença de fabricação de algum modelo, mesmo que defasado, de alguma outra companhia. Chegou a contatar a Ford e a Simca. O engenheiro-chefe Alfred Buring, por sua vez, desenvolveu o protótipo de um pequeno carro movido por um motor de motocicleta de 600 centímetros cúbicos e um câmbio de 4 marchas. Este protótipo recebeu o nome de BMW 331. Parecia uma miniatura do 327 de antes da guerra, mas foi vetado pela diretoria. O diretor de vendas, Hans Grün, argumentou que carros pequenos não eram os mais indicados para a pequena capacidade de produção da BMW. Seria muito mais adequado, neste caso, fabricar um carro de luxo capaz de deixar melhores margens por unidade. Alfred Buring foi então encarregado de desenvolver este carro, que veio a ser o BMW 501, justamente aquele a que me referi na parte 1 desta série, o modelo do meu carrinho de brinquedo. O 501 foi apresentado ao público em abril de 1951, no Salão de Frankfurt. Seu concorrente mais direto era o Mercedes-Benz 220, mas suas vendas só iniciaram em meados do ano seguinte, por dificuldades de produção, a maioria das peças estampadas sendo encomendadas de terceiros. O 501 era um carro totalmente novo. Apesar de seu motor, era baseado no motor de 2.000 centímetros cúbicos que a BMW fabricava antes da guerra, com muitos aperfeiçoamentos, pois o ferramental de produção teve que ser todo refeito. Mas o projeto era basicamente o mesmo. A potência era de 65 HP e a caixa de 4 marchas não ficava diretamente acoplada ao motor, como é comum, mas colocada mais atrás. Este artifício melhorou muito o espaço para as pernas no banco dianteiro, mas tornou os engates do câmbio muito imprecisos. O desenho da carroceria, cheio de
curvas, que, como já vimos, recebeu o apelido de anjo barroco, era impressionante, mas não agradou a todos e fez com que o carro ficasse muito pesado, 1.430 quilos, tornando medíocre sua performance. A velocidade máxima era de 135 km/h e a aceleração de 0 a 100 era feita em intermináveis 27 segundos. Alfred Bunning percebeu que isto iria acontecer logo após a construção do primeiro protótipo e tratou de iniciar o desenvolvimento de um motor mais potente para equipar futuras versões do carro. O modelo inspirador foi o V8 Rocket do Oldsmobile, que era um dos melhores motores da época. O V8 da BMW, entretanto, tinha um bloco de alumínio com camisas de ferro e uma cilindrada muito inferior, de 2.580 cm3, e desenvolvia 100 cavalos. Este motor foi apresentado no modelo 502, no Salão de Genebra de 1954. O 502 era basicamente igual ao 501, com o mesmo chassi e a mesma carroceria, diferindo no motor V8 e no acabamento muito mais luxuoso. E no preço, obviamente. Com a velocidade máxima de 160, e o 502 era o carro alemão mais rápido de sua época. O 501 e o 502 foram evoluindo e até mudaram sua denominação, primeiro para 2.6 e 2.6 Luxus, respectivamente, depois para 2600 e 2600L, e à medida que seus motores iam evoluindo, viraram 3.2 e 3.2 Super e 3200 e 3200S. A produção encerrou definitivamente em 1963. Derivados do 501 e 502, tivemos ainda alguns modelos esportivos de baixa produção que visavam majoritariamente o mercado norte-americano. O 503 e o 507 foram um projeto conjunto do importador americano Max Hoffman e da BMW, que pretendiam vendê-los ao redor de $5.000, calculando uma demanda de milhares de unidades por ano. Os carros acabaram custando o dobro do esperado, e as vendas foram pífias: 412 unidades do 503 e 253 unidades do 507 ao todo. A produção durou de 56 a 59. Um pouco, mas não muito, melhor sucedido foi o 3200 CS, produzido, na realidade, por Bertone. Este vendeu 603 unidades entre 62 e 65 e foi o último derivado do 501 a ser fabricado. O 501 e 502 e seus derivados, com seus baixos volumes de vendas, não conseguiram recuperar a combalida BMW, que já tinha sofrido um duro golpe com a perda das fábricas de Eisenach. No final dos anos 50,
a situação da empresa era bastante precária e chegaram a pensar em sair do negócio de automóveis. Foi quando Herbert Quandt injetou o capital necessário e assumiu o controle da empresa, que pertence à sua família até hoje.